Bom, gente, nessa noite eu gostaria de falar sobre como lidar com o luto. O luto faz parte da nossa vida e deve fazer. Nós temos que aprender a viver com esse tipo de sofrimento. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte entrou e agora também o luto. Luto, o significado da palavra luto é sentir dor, passar por sofrimento. E é isso que nós passamos, né? Quando a gente perde alguém tão importante, querido para nós sofremos. É algo normal sofrer por perder alguém, entende? Então, o luto é algo assim que faz parte da nossa vida. E você, depois da nossa conversa aqui, eu gostaria que você começasse a pensar dessa maneira, que isso é real na vida do ser humano. Passar por sofrimento, por perder alguém querido, é algo normal, por incrível que pareça, desde que existe pecado, que entrou o pecado no mundo, e isso faz milênios, isso começou a fazer parte da nossa vida. Então assim, você não pode negar essa situação, você não pode negar esse fato. E se você não pode negar esse fato e você não pode fazer nada para mudar esse fato, você tem que aprender a aceitar. E aprender a aceitar é aprender a conviver com isso. Porque o único que pode resolver isso é Cristo voltando e destruindo a morte. Entende? Então, enquanto isso não acontece, isso vai se repetir várias vezes na nossa vida. E nós cristãos temos que ter uma visão muito sadia com esse respeito, tá bom? Então hoje eu vou tentar aqui introduzir esse assunto. Eu não tenho tempo para poder explicar tudo, e outra, também não sei tudo sobre o assunto. Mas aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu assisti, aquilo que eu ouvi, eu vou tentar de alguma forma, de forma mastigado, trazer para vocês, certo? Então o texto que eu quero ler agora para vocês, eu vou ler 2 Samuel, tá aí na tela para vocês. Eu quero ler a partir do verso 16. Olha que interessante. Em 2 Samuel nós temos um momento que Davi, o filho dele está doente, né? O filho com Betsaida, né? Betsaida. Opa, eu errei o nome da. Como que é o nome da mulher? Meu Deus, meu Deus, esqueci o nome da mulher aqui. Betseba. Ok, tá bom. Eu escutei a voz aqui do além da minha esposa falando para mim, né? Muito bem, lá a partir do verso 16, olha que interessante, diz assim, ó, buscou Davi a Deus pela criança. Então o motivo de Davi buscar a Deus foi por causa da criança, né? Diz aqui, ele jejuou, né? E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, ele estava clamando a Deus. Lembra que nós estudamos sobre o jejum? O jejum, ele estava mostrando para Deus o quanto ele estava sofrendo, né? Ele queria alcançar graça diante de Deus. E também o jejum, com certeza, estava fortalecendo ele para ele passar por esse momento. Olha que interessante, a dica aí, né? Verso 17. Então, os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Aqui é interessante. As pessoas foram lá ajudar ele. Mas entenda, ele estava passando por um sofrimento. Ele não queria ser ajudado da maneira como os servos, os anciãos aí queriam, né? Então já pega essa dica aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Ajudar alguém que está em luto, nem sempre o ajudar quer dizer fazer aquilo que você acha melhor. Ou fazer aquilo que você quer. Ou ajudar da maneira que você quer. Então, a pessoa que está em luto, a gente tem que respeitar até o que ela está fazendo. Tá bom? Não queira você impor. Não, para com isso. Levanta a cabeça. Não faz isso não. Para de chorar. Não, olha aqui. Toma isso. Faz aquilo. Descansa. Dorme. Levanta. Acorda. Não é assim que ajuda. Tá bom? Enfim, Davi não quis ajuda. Diz aqui, ó, verso 18. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então os anciãos estavam com medo, né? Falaram, a gente vai dar essa notícia para ele e tal, ele não vai gostar, enfim. Olha o verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu.
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, né? Mudou de vestes, entrou, olha que interessante, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Olha a mudança. Aí as pessoas viram aquilo, né? E aí diz aqui, ó, disseram-lhe os servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim? Ó, quem sabe? Tá? Aqui é interessante. Davi, ele não estava fazendo uma barganha com Deus, tipo assim, eu sofro com jejum e choro e o Senhor então tem pena de mim e me dá alguma coisa. Davi tinha consciência, quem sabe o Senhor, né? E quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e continuar viva a criança? 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Olha que interessante, né? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha que ensinamento no Antigo Testamento aí, falando já sobre ressurreição e vida após a morte. Já tem um conceito interessante, ela não tem como ela voltar, né? O mais viável é ele ir até ela, ou seja, ele descansar também, ir para o mundo dos mortos, posso dizer assim, né? Mas muito bem, esse não é nosso tema aqui. Então aqui, ó, pela essa história, a gente já tem algumas lições aqui para tirar. Tá? Então hoje eu quero tocar em 3 pontos aqui. O primeiro, eu quero falar sobre as fases que nós passamos ou deveríamos passar no luto. Depois eu vou dar aqui 7 dicas, ou 7, não é 7 passos, mas 7 dicas, ou 7 estágios aí que a gente tem como lidar com o luto. E aí, na terceira parte aqui da mensagem, eu vou falar para vocês sobre como ajudar alguém que está em luto, ok? Não vou me aprofundar em tudo, mas vou tentar aqui de uma forma superficial ajudar você a compreender esse tema, tá bom? Então vamos lá. Nas fases do luto, nós temos a primeira fase, que é chamada a fase de negação. É a fase onde a pessoa começa a negar a situação que está acontecendo para evitar a dor. É uma autodefesa. Já viu aquelas pessoas? Não pode ter acontecido isso. Não é assim. Não, eu não aceito. Não, eu não quero. Porque a pessoa não quer sofrer a dor. Ela não quer aceitar a realidade. Ela nega o fato porque ela não aceita a dor. Entende? Isso, gente, é algo normal. Não condene alguém que não está querendo aceitar a dor. Você com certeza não gosta de sofrer, você não gosta de sentir dor. Então a pessoa que tem esse baque, quando perde alguém querido, uma das fases, né, é negar, ok? Então assim, primeira coisa aqui é uma das fases, negar o luto, negar a morte do ente querido. Por que faz isso? Para se proteger, é uma autodefesa, tá bom? A outra fase é o sentimento de raiva. Você começa a questionar. Não pode ser assim, é um sentimento de revolta. E aí revolta com o parente X, revolta com Deus, revolta com a sociedade, revolta com a instituição, revolta com o trabalho, enfim, é um sentimento de revolta, não aceita e se rebela contra as coisas e questiona. Você com certeza já viu pessoas assim. E nesse momento não é momento de você ir lá e querer debater com a pessoa, tá bom? Ou talvez você já passou por esse momento de você se nutrir esse sentimento de raiva. Mas faz parte do luto, ok? O que você não pode é ficar sempre negando o fato e também ficar aí com esse sentimento de raiva, de rebelião, de questionamento. Tá? Isso não é saudável, mas faz parte do processo. Tá? A terceira parte aí é a questão da barganha. Que barganha é essa? É como eu falei lá de Davi. Davi, ele estava fazendo o jejum dele, sofrendo, chorando, mas ele tinha consciência, diz assim, quem sabe Deus se compadece comigo? Então Davi tinha o entendimento que Deus é soberano e vai fazer o que ele quiser. Mas tem pessoas que ficam pensando assim, se eu tivesse feito isso,
Ah, mas se eu tivesse feito aquilo. Ah, mas se ele fosse fazer isso, se ele não tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido. Ele fica de alguma forma achando um meio de, quem sabe, voltar, né, no tempo ali. Fica processando ideias de que ele é culpado, que se ele tivesse feito algo, Deus não... Enfim, é esse sentimento de negociação. Tá? Tem muitos que passam por isso. Talvez você já sentiu dessa maneira, pensando, se eu tivesse falado isso para ele antes, se eu tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse deixado ele sair, não teria ter acontecido isso, se eu fizer tal coisa. Então, querido, isso é algo que acontece, ok? O que você não pode é ficar nutrindo essa falsa esperança de que se você tivesse feito algo, se fulano tivesse feito algo, teria evitado isso. Outra parte aqui, que é a penúltima fase, ou uma das fases, né, posso dizer assim, é a depressão. Essa é muito comum. Essa é muito comum porque a pessoa põe na cabeça que nunca mais será feliz, que não tem mais graça essa vida sem ter essa pessoa. E que tudo, né, perde alegria, perde alegria porque não tem aquela pessoa, não tem como mais viver ou ser feliz completo sem ter aquela pessoa, a companhia daquela pessoa. E a pessoa então, ela entra em depressão, ela se isola do mundo. E isso não é saudável. Isso é um luto muito... A pessoa que vive isso e nutre muito tempo isso, não é saudável, é perigoso. Tá? Talvez você conheça alguém que está nesse processo, você deve respeitar, mas não é saudável. E você talvez um dia passe ou está passando por isso e você acha na tua cabeça que você não vai ser mais feliz e que o mundo não tem mais graça, não tem mais alegria, não tem o porquê, razão de viver, de continuar a rotina da vida porque não tem fulano. Isso não é legal. Tá? É uma fase, muitos passam por isso, mas é um período. Você está ainda nesse momento por muito tempo, então cuidado com isso. Tá? E nós temos a última fase, que é a fase que eu posso dizer saudável, é a fase da aceitação. A pessoa então entende o que aconteceu, ela não aceita no sentido assim, nem tudo a gente aceita, mas compreende. Fazer o quê? Perdeu, morreu, descansou, parou de sofrer. Não tenho mais essa pessoa, eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho minha saúde para cuidar, eu tenho tantas outras coisas para fazer. É aceitação. Isso é importante, isso é saudável. Mas tem que... saudade em que sentido? Saudade é saudável no sentido em que você compreende e não depende mais de você, não tem mais nada que você possa fazer para que mude a situação. Então você aceita e agora você adapta a situação. Conviver sem essa pessoa. Ok? Então essa aí é a última fase aí, é a fase que todos nós devemos passar. É a aceitação. Ele descansou. Ele morreu. Não tem mais nada que eu devo fazer, a não ser seguir em frente. Tá bom? Muito bem. Agora vamos tocar mais no assunto de como lidar com o luto. Tá? Então a primeira dica aí, são 7, rapidinho aqui. Primeira, não ignore o luto. Eu sei assim, existem casos e casos, né? Por exemplo, comigo, eu quando perdi a minha filha, eu ignorei o luto a princípio, porque na minha cabeça eu precisava ser forte para dar suporte para minha esposa. Tá? Só que eu neguei esse luto por muito tempo. E aí quando eu caí em si, que estava fazendo muito mal para mim, mal em que sentido? A gente perde, como posso dizer, a gente fica, como que eu posso exprimir aqui o sentimento? Negar o luto é fugir, ficar fugindo de uma realidade. Então se você perdeu alguém, está passando por esse momento, a sugestão, a dica que eu dou para você aqui é: viva o sofrimento. Nossa, como assim? Viva o sofrimento. Chore. Coloque para fora. Coloque para fora suas angústias. É momento de chorar. Salomão diz que tem momento para sorrir, para cantar. Tem momento para chorar. E você precisa chorar. E chorar para os homens, né? Talvez seja uma demonstração de fraqueza. Mas, querido, fraqueza você vai ficar se você não chorar. Você vai ter fraqueza
Se você não chorar, não colocar para fora, você vai ficar doente. Então não ignore o luto. Viva o momento. Viva o momento. Quando você vê alguém aí chorando por um ente querido, a pessoa está vivendo o luto. Deixa ela viver o luto. Tá bom? Então não ignore. Coloque para fora as suas emoções. Viva esse momento. Você precisa disso. Todo ser humano precisa desse momento. Ok? Segundo aí, busque ajuda. Em que sentido? Vá atrás de pessoas que você confia, pessoas que vão te estender, né, o ombro amigo, e fale dos seus sentimentos, o quanto você gostava dessa pessoa, o quanto você queria ter falado mais para ela, que amava. Fale de coisas que você, por exemplo, sonhava em, sei lá, em pedir perdão, em levar a pessoa em tal lugar. Abra o teu coração, desabafe, busque pessoas, né? Nós temos a tendência de sofrer sozinho. Mas nesse momento, para você passar bem pelo luto, você precisa de pessoas. Ok? Você precisa de pessoas. É normal a gente se sentir frágil nesse momento. Então não tente ser o cara mais forte do mundo. Você precisa mostrar a outras pessoas o sentimento verdadeiro, né? E sentir, passar por essa experiência. Porque se você evita agora, futuramente isso vai te cobrar. Isso vai te cobrar de forma emocional, física, psicológica, tá certo? Outra coisa interessante, não se isole. Não faça como Jeremias, né? Se escondeu numa caverna. E nós temos essa tendência, né, de se esconder. Quando a gente está passando por um momento muito difícil, tal, a gente se isola, não quer conversa com ninguém e tal. Isto não é saudável. Para esquecer a morte, nós temos que celebrar a vida. Entendeu aí? E como que eu celebro a vida? Com pessoas, com os amigos, com os parentes. Tá vendo a importância da família, da igreja nesse momento? Chama as pessoas para conversar, não se esconda, não vai pro teu mundinho, não fica ali só nas redes sociais. Né? E aí tem gente que se isola de pessoas, mas vai para redes sociais e se expõe. Não é saudável isso, querido. Tá? Então, nesse momento eu vou sugerir para você, se isole das redes sociais, mas se abra com pessoas. É a melhor coisa que você tem que fazer. Tá? Outra coisa, quarto, o luto não tem tempo. Cada um tem um período de tempo. Davi foi dessa maneira. Acabou o luto dele. A criança morreu. Ele se levantou, tomou banho, passou perfume, né, se ungiu, tal, e foi comer. Acabou o luto dele. Tá? Mas tem pessoas que demoram um tempo. Tem um tempo. Né? E talvez você ainda não cicatrizou todas as feridas. E lembre-se que cada ferida que você abre, machuca, cada uma tem um tempo de cicatrização. Tá? E o luto é da mesma forma. Tem pessoas que conseguem se recuperar rápidas e tem pessoas que demoram mais. Então, assim, respeite as suas emoções. Tá? Não queira acelerar o processo e também não queira viver muito tempo no processo. Tá certo? Cada luto tem seu tempo. Tá? Muito bem, quinto. Olha, isso aqui é interessante. Desapegar não é esquecer. Então vamos lá. Você perdeu alguém querido. E aí lá é o quarto da tua filha. É o quarto do teu marido. O quarto do teu filho. Enfim, você tem algo que lembrava o seu pai. E o que eu quero dizer para você? Desapegar aqui é um exercício, uma disciplina que você tem que fazer para que a lembrança não fique... se aquele instrumento, por exemplo, aquilo lembra o seu pai, e lembra da tragédia, lembra da separação, te faz causar dor. Tá? Então isso aqui você tem que desapegar. Entendeu? Nutrir boas lembranças, excelente. Mas se aquele quarto tá lá do mesmo jeito que a tua filha, teu marido, teu filho, né? Você deixa lá tudo do mesmo jeito. E toda vez que você entra no quarto, né? Você não tem coragem de desapegar das coisas, tal, porque você acha que você vai esquecer da pessoa.
Querido, não é assim que funciona. Então, assim, você está vivo. A pessoa, infelizmente, descansou. Você tem que seguir a tua vida. E ficar com coisas ou ambientes que faz te lembrar, que faz a ferida abrir novamente, você precisa desapegar. Você precisa pegar. E o fato de você desapegar dessas coisas não quer dizer que você vai esquecer dela, porque ela sempre estará no teu coração. Entende? E nutra as coisas boas, que você lembra da pessoa, coisas boas. Não lembra da partida. Lembre que quando ela estava com você, ok? Então, desapegar das coisas, de ambientes, é saudável no momento de luto. Tá? Então, assim, com o tempo, peça ajuda para alguém e vá se desfazendo de coisas que faz você ter esse sentimento triste. Não vai mudar nada você ficar com aquilo, não vai trazer a pessoa de volta você ficar com certas coisas em casa, enfim. Mas desapegar vai te ajudar a cicatrizar a ferida. Bom? Vamos para o penúltimo? Volte à rotina. Tem muitas pessoas que perdem aí seus entes queridos e se fecham para a vida. Não querem mais praticar os seus exercícios, não querem ir mais nos grupos de oração na igreja, não querem ir mais conversar com os amigos, não vão em certos lugares, se fecha para o mundo. Então a dica aqui para você é volte à tua rotina, querido. A vida segue. A vida segue. A morte é algo triste e você não pode ficar remoendo a morte todos os dias. Então volte para a rotina. Siga a tua vida. Tá certo? Essa é a única maneira de cicatrizar essa ferida. E o último, se você não conseguiu, olha lá, se você não consegue ignorar o luto, quer dizer, se você não ignore o luto, ou seja, você não consegue ignorar o luto aí. Você fica nutrindo o luto. Você não tem, você é uma pessoa que está se isolando, né? Você é uma pessoa que não está buscando ajuda de pessoas. Enfim, você está tentando de tudo, não está dando nada certo, tá? Então a última dica é bem profissional. Procure uma ajuda profissional. Tá? Procure um psicólogo. Né? Faça um tratamento. Entenda que Deus deu sabedoria para esse tipo de profissionais, né? Para poder nos ajudar. No passado, Davi, por exemplo, Davi não tinha um psicólogo para ajudá-lo, orientá-lo. Né? Faça terapia, busque alguém. Hoje, graças a Deus, nós temos tantas pessoas capacitadas aí que podem nos ajudar nessa questão. Ok? Então, busque ajuda profissional se você está com dificuldade de passar por esse momento do luto. Tá? Agora eu vou para a parte final, a última parte, que é como ajudar alguém que está em luto. Primeiro eu falei as fases, falei algumas dicas para você que está passando e agora como a gente pode ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Então, primeiro passo aí. Ore por elas. Ore por elas. Entenda que nesse momento só o autor da vida, que recolheu a vida, pode confortar as pessoas. Então, ore a Deus. Coloque essa pessoa nas tuas orações. Ore por ela. Tá bom? Claro, nos outros passos que eu coloquei, eu estou partindo do pressuposto que você está pedindo força para Deus passar por luto. Agora, quando eu estou falando para outras pessoas, eu também estou partindo do pressuposto que você vai orar por elas, porque nós somos cristãos, entendemos que existe um ser superior e ele é o autor da vida e que só ele pode trazer conforto verdadeiro, tá bom? Então, ore pelas pessoas. Segundo, quando a pessoa estiver em luto, ao aproximar das pessoas, fale o necessário. Não queira falar por falar. Tem pessoas que falam absurdos, tipo, Deus quis assim. Ou talvez tem pessoas que falam assim, mas olha, aconteceu isso por causa disso. Olha, aconteceu isso. E fica tentando achar justificativa para a tragédia, como se a pessoa que está sofrendo quisesse um significado, uma resposta. A pessoa está sofrendo, ela não quer, em certos momentos, nesse momento ela não quer tantas respostas, ela quer um abraço. Então o silêncio nesse momento vale ouro. Então quando alguém estiver em luto, ao você se aproximar, fique mais calado do que abra a boca. E se for abrir a boca, conforte com palavras de esperança. Palavras em que a nossa confiança está no Senhor. E um dia
pela graça, Deus ressuscitará os mortos, né? São palavras assim edificantes, tá? E fale pouco, não queira pregar sermão. Eu lembro de uma vez que eu fui num velório e um pastor foi fazer um sermão lá e ele pregou 1 hora e 40 minutos. Meu Deus do céu! Né? Quase que o defunto levanta e sai do caixão. Né? Nesse momento, entenda, as tuas palavras não vão confortar ninguém. Tá? Você não é a resposta do conforto do coração da pessoa, mas é Cristo. O que Deus precisa usar você é um abraço, estender a mão querida aí, tá bom? Segundo, esteja à disposição para ajudar. E lembre-se, ajudar da maneira que a pessoa quer ser ajudada, né? Quem sabe pagar uma conta para ela, quem sabe ir no mercado, quem sabe ajudar a limpeza da casa. Mas não fique tentando impor coisas que ela tem que fazer. Não é esse o momento. Não é esse o momento. Você vai mais ajudar a estar presente à disposição para a pessoa do que você ficar impondo e dizendo coisas com coisas, tá bom? Então, nesse momento é importante você ajudar, mas ajudar da maneira que a pessoa quer ser ajudada. Não imponha nada. E um quarto ponto aqui, se for uma criança estiver sofrendo por causa de um pai, perda de um pai, do irmão, uma família, enfim, não fique com rodeios, com historinhas. Fale a verdade. Olha, o tio faleceu. Não fale, virou anjinho, foi para o céu, foi viajar, né? Não fale, fale a verdade. A criança, ela nem vai entender direito essas historinhas que nós contamos. Então fale a verdade, que daqui a um tempo ela vai entender de forma mais madura a situação. Então não fique de rodeios. Se perdeu a mãe, perdeu o pai, fala, filho, olha, aconteceu isso com a sua mãe, ela descansou, né? E nós cristãos sabemos que a morte é apenas um sono, tá? Então fica aqui algumas dicas para vocês. É claro que tudo que eu estou falando aqui é bem sem emoção e sem sentimentos, né? Só no momento que a gente está ali vivendo que é complicado. Mas de forma racional, fria, é mais ou menos dessa maneira que a gente tem que lidar com a morte, tá? E para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês um texto do apóstolo Paulo, bem conhecido de todos nós, né? Que diz o seguinte, ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês também, né? Senão você não vai poder ver. Aqui, muito bem. E diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha só, a morte, essa morte que nós temos é um sono, né? E não é um eufemismo aqui para aliviar, não. Paulo está achando um jeitinho para falar mais brando. Não, é sono mesmo. A morte eterna, a segunda morte, essa sim. Essa a pessoa não vai acordar mais, né? Para não ficarem tristes, né, como os demais, para que não tenha esperança, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o que Paulo termina, dizendo assim: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, querido, para você que está passando por esse momento de luto, ficou aqui algumas dicas, algumas sugestões. Não tente passar sozinho o luto. Procure ajuda. Não ignore o luto. Viva o luto. Tá certo? Procure a ajuda de um profissional. E entenda que isso faz parte da nossa vida como pecadores. Conviver com a morte. Precisamos aprender a lidar com isso e nos preparar para o nosso descanso, a nossa morte. Porque muitas pessoas nem pensam nisso. Mas nós precisamos aprender a conviver com isso. Saber que um dia eu posso descansar antes da minha esposa, antes da minha filha. E como que vai ser isso? Quem sabe aí um assunto para o nosso próximo culto aí, próxima série. Tá certo? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos ajude a aprender a conviver com isso. Que não é tão natural para nós, né? Vamos orar.
Pai querido, neste momento eu oro ao Senhor, clamando que o Senhor nos ajude a entender essa situação, a aprender a viver com o luto, a conviver com o luto, e nos ajude também, Pai, a sair desse sofrimento, né? Tem muitas pessoas que vivem um luto permanente e sofrem, mas que possamos encontrar no seu amor, na sua graça, esperança para a ressurreição, para o encontro com os nossos irmãos e queridos. Tem pessoas aqui assistindo, pensando nos amigos, pensando nos familiares que perderam. Que o Senhor nos ajude a ser fortes nesse momento e a crer que o Senhor está conduzindo a história deste mundo e está conduzindo também a nossa história. Nos ajude nesse momento difícil de pandemia, onde muitos amigos estão descansando. Mas que muito em breve, Pai, como diz Paulo, nós encontraremos com eles nas nuvens do céu, nos encontrando com o Senhor. Alimente essa esperança no nosso coração. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Você tenha um bom descanso. Se você quiser ouvir novamente, assistir novamente, seria muito bom para a tua compreensão, ok? Deus abençoe e nos vemos aí na próxima semana. Valeu!